Olá, professor Leonardo por aqui. Hoje eu selecionei 5 filmes que atravessam a formação do capitalismo, desde a Idade Média até a crise de 2008. Vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a economia. E você vai perceber uma coisa importante na ordem que eles são apresentados, que a economia nasce moral, depois se torna produtiva e só então se torna financeira como a conhecemos hoje. Vamos lá. O primeiro filme é O Mercador de Veneza, de 2004, baseado na obra homônima de Shakespeare. O filme se ambienta em um período de transição, ali na passagem da Idade Média para o Renascimento, na Veneza do século XVI. O personagem Shylock, que é um agiota judeu interpretado por Al Pacino no filme, cobra juros em uma sociedade cristã, que condenava a usura. E por que condenava? Porque para a teologia medieval, especialmente na época da tradição de Tomás de Aquino, o dinheiro era considerado estéril. Ou seja, ele não se reproduz por si mesmo. Portanto, cobrar juros seria o mesmo que cobrar pelo tempo. E o tempo pertencia a Deus. Esse filme nos permite discutir aspectos importantes, que vão desde a moralidade do lucro, a formação dos contratos, a origem do crédito e até mesmo o nascimento da racionalidade mercantil. Aqui a economia ainda é um problema ético e uma discussão teológica. O segundo fala sobre mentalidade medieval. O Nome da Rosa, de 1986, baseado no romance histórico do italiano Umberto Eco. Esse filme não é um filme sobre economia, mas ele é absolutamente fundamental. Ele mostra uma sociedade onde o conhecimento é controlado, onde a verdade é institucional, onde a cultura molda o comportamento. E aqui podemos dialogar diretamente com Max Weber. Embora seja um thriller medieval, o filme funciona como uma alegoria de transição de mentalidades escrita por Weber em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O capitalismo moderno só emerge quando surge uma nova ética do trabalho. E o trabalho deixa de ser apenas necessidade, sobrevivência, e então passa a ser vocação, segundo Weber. E essa mudança é importante, porque ela rompe com a mentalidade medieval, que era baseada na tradição, e inaugura uma certa racionalidade. Antes da racionalidade econômica moderna, foi preciso mudar a cultura. A economia nasce, portanto, dentro de uma cosmovisão. O terceiro filme fala sobre capitalismo industrial. São Tempos Modernos, de 1936, que é um clássico do cinema com Charlie Chaplin. Esse filme é uma aula visual sobre alienação. A máquina engole o trabalhador. Ele se torna uma extensão da engrenagem. Aqui podemos dialogar diretamente com Karl Marx e trazer aspectos de sua obra como alienação, fetichismo da mercadoria, a própria transformação do trabalho em força abstrata. Mas também fala com o Taylorismo, com a organização científica da produção, com o Fordismo. Nesse momento, o que é importante ressaltar é que a economia se torna técnica. O foco passa a ser a produtividade, eficiência, escala. O trabalhador vira uma função. E a lógica moral cede lugar a uma lógica operacional. O quarto filme envolve o capitalismo financeiro. Chama-se Wall Street, Poder e Cobiça, de 1987, dirigido por Oliver Stone. E aqui você tem a famosa frase que marcou o filme e a década de 1980, que é Greed is good, a ganância é boa. É uma frase símbolo do filme. E ela mostra também a ascensão da financiarização do curto prazo, da cultura de especulação. Aqui podemos dialogar com Hayek, na defesa do mercado como sistema eficiente de coordenação. Mas também podemos fazer um contraponto com Keynes, principalmente quando a especulação passa a dominar a produção. E o capitalismo se fragiliza. Esse aspecto é um aspecto que vale a pena explorar. Nesse momento histórico, é importante dizer que o capital financeiro começa a comandar a economia real. A lógica deixa de ser produtiva e passa a ser patrimonial. Por último, um filme que aborda crise e instabilidade. É um filme mais recente, chama-se A Grande Aposta, de 2015, que tem como pano de fundo a crise de 2008, que é a bolha imobiliária. Esse filme dialoga muito com o pensamento do Minsky. Quando os riscos se acumulam de forma invisível, a estabilidade aparente gera comportamento cada vez mais arriscado. Até que, quando o mercado percebe a fragilidade,
há uma busca por liquidez desenfreada e que desenvolve a crise. É o chamado momento Minsk, cuja ideia central é estabilidade gera instabilidade. O mercado não é sempre autorregulável. E que ele sintetiza um arco importante da macroeconomia, que é a confiança. E a confiança é uma variável importante nesse arquétipo. Perceba a trajetória dos filmes. O primeiro filme aborda a economia moral, depois é discutido a economia industrial, depois a economia financeira, e o último filme traz uma abordagem de economia estável. E olhando pela lupa do cinema, ele vai trazer insights mais leves pra gente, quase intuitivos, e mostrar que economia é conflito, economia é disputa de valores, economia é mudança cultural. Portanto, se você quer entender seriamente a história do pensamento econômico, a gente não pode ignorar cultura, moral, instituições. Porque antes dos modelos existiam ideias. E são as ideias que moldam o mundo. Bom filme.